Uma saudação calorosa a quem nos acompanha. Iniciamos mais uma partilha para nossa jornada de fé. Sim. Olá. Hoje é sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Aquele tempo, que a gente aprofunda o dia a dia com Jesus. Isso. E a palavra hoje traz temas bem fortes, né? Fidelidade. Memória. A memória que sustenta a escolha por Deus e aquele plano original de amor dele para nós. Vamos mergulhar então nas leituras? Temos Josué, o Salmo 135 e Mateus. Começando lá com Josué. Ele faz algo incrível, né? Faz. Ele junta o povo todo e reconta a história. A saída do Egito, o deserto, tudo. É como um lembrete vivo. Olha, fui eu que tirei vocês do Egito, dei a terra. É quase um puxão de orelha com carinho, né? Mas um puxão de orelha que fortalece. Porque essa memória, ela não é assim só saudade. É o que a gente chama de pedagogia da fé. Pedagogia da fé. Gostei disso. Explica mais. É olhar para trás, sabe? Ver onde Deus agiu na nossa história, na história do povo. E isso dá uma força, uma confiança para as decisões de agora. É verdade, revisitar os fundamentos, né? Exato. Mas é como você disse antes, às vezes a gente esquece tão fácil. Nossa, muito fácil. A correria, o desânimo, parece que apaga essas libertações pessoais, né? Aquelas ajudas inesperadas. Pois é. E aí que entra o desafio do Josué, super atual. Escolhei hoje a quem quereis servir. A fé não é no piloto automático. É uma decisão, Consciente. todo dia. Uma escolha renovada. Lembrar o que Deus já fez ajuda a gente a escolher Ele de novo, a dizer sim de novo, mesmo quando a memória está fraca. E essa escolha, essa confiança, parece que transborda no Salmo 135, né? Aquilo é pura festa. Uma explosão, um louvor que não para de repetir, porque eterna é a sua misericórdia, ou seu amor é para sempre. É quase um mantra mesmo. Lindo demais. Mas é um louvor que também lembra das dificuldades, né? Sim, e isso é importante. O salmista não esconde nada. Ele lembra que Deus feriu os primogênitos do Egito, ele mostra a luta para libertar Israel. Então não é um louvor alienado. De jeito nenhum. É maduro, nasce da vida real, com batalha, com vitória. Reconhece a mão de Deus em tudo, até no que foi difícil. Isso é muito forte. Então o louvor vira uma resposta de gratidão, mas também uma arma. Uma resistência. Isso. Ótima palavra, resistência. Contra a amargura, sabe? Contra o desespero que às vezes bate. E contra os ídolos de hoje também. Com certeza. Contra o consumismo, a busca do poder pelo poder, aquela autossuficiência que fecha a gente para Deus, para os outros. Louvar é dizer, o centro da minha vida é outro. Nossa, como a gente pode resistir a esses ídolos com um coração grato, então? Fica a pergunta. Fica mesmo. E falando de coração, a gente chega no Evangelho de Mateus. Jesus está lá e perguntam para ele sobre divórcio. Uma saia justa, né? Mas a resposta dele, olha, vai para outro lugar, né? Vai totalmente para outro lugar. Ele não fica só na lei, na permissão, ele puxa lá de trás do projeto original de Deus. No princípio, não era assim. Ele resgata a beleza da união do uma só carne, aquela aliança profunda. Exato. O que Deus uniu, o homem não separe. É um chamado para o ideal, para a beleza daquele plano de Deus. Mas ele também é realista, né? Ele fala da permissão de Moisés por causa da dureza do coração, não soa como condenação. Não mesmo. É mais um convite a levantar o olhar, sabe? Mesmo para quem talvez tenha falhado, ele diz, olha, o sonho de Deus é esse aqui. É lindo. Não é para esmagar. É para mostrar o horizonte. Perfeito. E é interessante que ele também valida outros caminhos de entrega total, como o celibato pelo reino. Mostra que o amor fiel tem muitas formas. No mundo de relações tão líquidas, né, tão descartáveis, essa palavra sobre fidelidade é um farol. E não só para o casamento, para as amizades, para a família, para a comunidade, para todos os nossos vínculos importantes. Faz todo sentido. As leituras hoje, elas se conectam de um jeito muito bonito. Lindo mesmo. A memória da fidelidade de Deus lá em Josué, ela desperta o louvor agradecido do Salmo, Sim. que por sua vez inspira a gente a buscar essa fidelidade nos relacionamentos, olhando para o projeto original que Jesus mostra em Mateus. É um ciclo virtuoso. Exatamente. E a grande notícia é que a fidelidade de Deus
sempre inclui a misericórdia. Não é que a gente não vá cair. Ah, isso alivia. Claro, mas é a chance de recomeçar, sempre, porque o amor dele não acaba, é eterno. Deus é especialista em renovar nossos projetos de amor. Então, que tal um gesto concreto hoje, inspirado nisso tudo? Boa. Podemos tentar assim. Memória. Para um minutinho e lembra de um cuidado específico de Deus na sua vida. O momento que você sentiu ele perto. Simples, mas poderoso. E o louvor? Louvor. Agradece por algo pequeno do dia. Mesmo que o dia esteja difícil, sempre tem algo. Uma respiração, um raio de sol. Verdade. E a fidelidade? Fidelidade. Pensa num relacionamento que é importante para você e faz um gesto concreto. Uma mensagem, um ouvir atento, um pedido de desculpas, talvez. Algo que mostre cuidado. Pequenos gestos, grande significado. Que a gente possa, então, como aquele povo lá diante de Josué, renovar nossa escolha pelo Senhor. Confiando nesse amor que não desiste, né? E fica a reflexão. Como é que as nossas ações de hoje, por menores que sejam, podem espelhar um pouquinho dessa fidelidade de Deus? Se essa conversa ressoa aí dentro, curta o vídeo, deixe seu comentário. Contar como a palavra te tocou enriquece muito a nossa comunidade. Que a paz de Cristo, a força do Espírito Santo acompanhem seu dia. Até a próxima!